Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra, que é capaz de mudar, que é capaz de alterar destinos, que é capaz de transformar vidas, que é capaz de salvar e libertar os cativos, que é capaz de transformar o choro em alegria. Vambora para cima, meu irmão. É para cima que nós estamos indo. Então continue olhando para lá, porque é do alto que vem o nosso socorro. E que essa palavra possa vir dessa forma. Esse é o desejo do meu coração. E o texto hoje para nossa conversa, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 10, a partir do verso 34 em diante. Diz assim: Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês me consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou o Filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai. Mas se as realizo, creiam que a prova são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Aqui era um cenário de acusação, irmãos. O Senhor Jesus, ele se autodeclarou filho de Deus, se declarou bom pastor, justamente durante a festa da dedicação, que celebrava ali um chamado de Deus, que era uma festa criada pelos próprios homens, mas que celebravam um chamado de Deus à reflexão de como os pastores tratavam as suas ovelhas. E o Senhor Jesus, durante aquela festa, se declara o bom pastor. Ele dá a ideia e a figura de Satanás, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Em contraponto, ele veio para se doar, para vivificar e edificar. E edificar é justamente nós que somos obra dele. E naquele momento ele se coloca também como a porta, se coloca como o acesso justamente à eternidade de tudo aquilo que nós temos aprendido. E o que gerou isso? Gerou acusação. Queriam, nesse momento, identificar um pecado no Senhor Jesus. E o que as Escrituras nos dizem é justamente que em Jesus não se encontrou pecado nenhum. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós vamos passar por períodos difíceis, períodos de acusação. E eu quero trazer isso para a nossa vida, logicamente. Vamos lá, com muita humildade, com o coração sincero daquilo que o Senhor falou ao meu coração. A palavra fala, Jesus respondeu. E é certo, irmão, Deus sempre responde às nossas orações. Sempre responde, irmão. Agora, entender que Deus sempre responde nos mantém justamente atento àquilo que deve ser feito. A maioria das vezes, e eu quero falar isso, que a grande maioria esmagadora das vezes, o pensamento de Deus não os nossos pensamentos, os nossos desejos não estarão alinhados. E nós precisamos nos colocar no centro da vontade de Deus para que as coisas venham a ficar bem e estejam bem. Para quê? Para que nós estejamos na presença de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 11, a palavra fala que o Pai de vocês, ele falando aos discípulos naquele momento, para eles não orarem como os pagãos fazem, orações vazias. E orações vazias fala de orações sem propósito. Ore sobre a palavra que Deus deu para você, irmão. Ore com riquezas de detalhe, tire dúvidas, pergunte a Deus, peça estratégia, peça recursos. Sim, não tem problema em pedir, mas ore com propósito. A oração dos gentios eram sem vazias, orações repetidas, que a palavra fala, que não tinham propósito nenhum e que eles achavam que iam ser ouvidos pelo muito falar. E não é assim, às vezes uma oração simples, irmão, resolve o problema. E ele fala que o Pai, e eu quero me ater justamente a essa parte, porque em Mateus 6:8 fala que o Pai de vocês já sabem o que vocês precisam. Então muitas vezes nossas orações serão respondidas de acordo com aquilo que nós precisamos. E é justamente o que chegou aos fariseus. Ele fala da seguinte forma:
as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses. E eu gosto dessa expressão que Jesus disse, as escrituras de vocês, porque a palavra, na verdade, ela é de Deus, irmão. E ele está justamente atribuindo a escritura de vocês com uma forma como eles interpretam. Quando Jesus pergunta, quando um dos escribas pergunta para ele qual é o maior mandamento, se eu não me engano, está em Mateus 12, não me lembro aqui o versículo de referência, mas um dos escribas Jesus pergunta para ele, diga-me você, qual é o mandamento? Ele fala: ame o Senhor teu Deus de todo entendimento, de toda alma e todo coração. E o Senhor Jesus pergunta para ele, fala para ele: e como você entende isso? Ou seja, além de nós lermos, nós vamos passar um tempo meditando nas Escrituras, mas nós precisamos entender que a palavra, ela sempre aponta para um plano e um propósito de Deus que culmina justamente no Senhor Jesus, a palavra encarnada. E a resposta que o Senhor Jesus está dando para eles, justamente por ele se declarar filho de Deus, é uma referência a uma passagem do livro de Salmos, que fala que Deus fala a certos líderes: vocês são deuses. Ou seja, o Jesus está mostrando para ele o quanto eles estão sendo arrogantes. E nós sabemos que a cortesia da soberba, irmão, é a queda. E naquele momento Jesus está fazendo os arrogantes degustarem da própria carniça. Eu quero repetir: os arrogantes, eles degustam da sua própria carniça, ou seja, eles vão cair pelas próprias palavras que dizem. É o tal versículo: o peixe morre, ou versículo não, tal ditado: o peixe morre pela boca. E eu quero ler com vocês, porque o Senhor Jesus, Deus, ele está sempre disposto a corrigir os nossos caminhos para que nós não venhamos a tropeçar e assim adquirir a sabedoria tão necessária, irmão, que tanto precisamos para evitar os momentos de queda, ou evitar os momentos de ruína das nossas vidas. Eu gosto justamente do livro da sabedoria para isso. Quero ler com vocês Provérbios, capítulo 15, versículo 32 e 33. Olha o que a palavra do Senhor Deus diz: quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. E é justamente isso, meu irmão, porque se manter pequeno é uma escolha pessoal, se manter humilde no caminho da humildade. Por vezes vamos passar por períodos de humilhação, e era justamente isso que eles não aceitavam, os fariseus. Eles não aceitavam ser comparados com os outros. Por isso Deus deu a palavra para eles: vocês são deuses. Há uma tendência humana de querer fazer tudo da própria forma para se manter superior aos outros, ou seja, nós temos uma leve tendência carnal por causa do pecado que habita em nós, irmãos, de não aceitarmos a nossa semelhança. Sim, de não aceitarmos a nossa imagem e semelhança. E a semelhança quer dizer que nós não somos iguais a Deus. Somente Deus é perfeito. E o perfeccionismo, ele é uma doença, uma enfermidade da alma que exige uma necessidade de aprovação dos homens, exige de nós uma performance elevada, mas é uma régua que nós colocamos em alta de nós mesmos e não conseguimos mantê-la, principalmente quando estamos no oculto. Bom, então é por isso que o Senhor Jesus deu essa palavra para eles, porque eles acusavam e queriam apedrejar o mestre por algo que eles mesmos mantinham como aparência. Agora, ele continua falando, ele continua dizendo assim, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas, irmão. E eu gosto dessa palavra quando o Senhor Jesus dá ela, porque aqui ele traz as escrituras como a palavra de Deus e não como a forma como eles interpretam. Não é dessa forma. Porque, meu irmão, a palavra de Deus, sabe, a palavra de Deus, ela nunca vai mudar. Deus, ele não muda.
Deus, ele de fato não muda, e isso traz muita segurança a respeito daquilo que são as suas promessas, aquilo que ele conduz o caminho, e justamente desse momento a qual nós devemos nos alinhar à vontade dele. Malaquias 3,6 diz: falei, eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13,8 diz: o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Essa imutabilidade da palavra nos conduz em esperança de que nós temos um caminho, de que ele é fixo, de que ele é reto e ele não muda. Sim, as nossas decisões, elas são voláteis e no meio do caminho elas podem alterar o percurso, mas o destino final ele continua o mesmo, ou seja, a vida eterna, a salvação por meio de Cristo Jesus, e depois de o reino de Deus implantado em nós, as demais coisas que são as suas boas promessas, que são as coisas pertencentes à salvação. Isso traz para nós confiança de que Deus está sim trabalhando em nós. Agora, ele continua falando, portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou filho de Deus? Aqui o Senhor Jesus está evidenciando, irmãos, justamente a contradição deles, porque Jesus disse ser o filho de Deus, e realmente ele é o primogênito, toda palavra aponta para ele, e jamais poderemos negar que o acesso ao céu, o Pai concedeu por meio dele, exaltando ele com o nome sobre todo nome. A palavra, ela nunca vai se contradizer, irmão. A palavra em si, e ao longo dos tempos nós vemos pessoas debochando da palavra, debochando de contradições, justamente porque leem elas sem a revelação do Espírito Santo, que somente o Espírito Santo, o Espírito de Deus pode produzir, que foi derramado por meio de Jesus. Há um acesso ilimitado a todas as pessoas, mas a palavra ela não se contradiz em tempo nenhum, é como se fosse um quebra-cabeça que vai se montando. Nós percebemos ao longo da caminhada da nossa fé cristã que aquele quebra-cabeça vai se montando, as partes vão se juntando pouco a pouco, e durante esse processo nós descobrimos que é tão bom caminhar com Deus e receber essa palavra que é poderosa para nos abençoar, é poderosa para nos salvar, a fim de nos conduzir a um caminho, mas nós entendemos que a felicidade em si não é o destino, e sim a jornada, sim a alegria justamente de com quem caminhamos. E ele veio justamente passar um período em carne para mostrar que estava disposto a caminhar, até mesmo tomando a forma de servo. Mas para algumas mentes arrogantes isso pode parecer, inconcebível. Agora, não devemos entender isso como contradição jamais. Quero ler com vocês o livro a epístola de Hebreus, capítulo 12, o verso 3. Olha o que o autor de Hebreus escreve, fala assim, pensem no sofrimento dele, está falando de Jesus, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e desistam. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores, e está falando justamente essa é um momento de contradição deles, contra a si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo as vossas almas. Os ataques são muitos, irmãos, durante a nossa caminhada, e vão tentar querer pegar nós em alguma contradição, vão jogar palavras. Muitas vezes vai ser necessário ficar calado, mas a maioria das vezes Deus que está lá em cima nos justifica. Então por isso eu sempre recomendo o silêncio quando vem o ataque. Cale-se diante das afrontas, deixa Deus falar, irmão. Quando a gente se cala, Deus fala. E então eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por momento de extrema ataque do inferno, extrema afronta por um apedrejamento espiritual, a qual vem com uma intenção, irmão, fazer você desistir da sua fé, desfalecer a tua alma. Eu quero te falar, cale-se mediante as afrontas, deixe que Deus te justifica. Olha, o Senhor Jesus continua falando, afinal o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Irmãos, e assim como o Senhor Jesus, todos nós
somos consagrados por meio do Espírito Santo. A letra mata, mas o Espírito vivifica, justamente a fazermos a boa obra. E devemos nos considerar como tal, uma boa obra da mão do Criador. Diferente dele, às vezes, nós fraquejamos, mas temos acesso ilimitado por meio de Jesus a entrar no Santo dos Santos, pedir perdão pelos nossos erros e continuar a nossa caminhada sabendo que o destino é fixo. E não muda, porque os nossos erros não podem alterar o resultado final, a menos que venhamos a desistir daquilo que Deus nos prometeu. Essa é a única maneira de uma promessa não se cumprir, irmão. Se eu deixar a minha fé desfalecer, a minha fé fala justamente da ação e a obediência à palavra de Deus, para que eu possa ser aperfeiçoado por meio dela, de fé em fé e de glória em glória, na imagem do Senhor Jesus Cristo, que é a expressão do caráter perfeito do Criador. Sim, o Pai tem um amplo desejo de que os seus filhos se pareçam com Ele. Eu quero repetir isso. Sim, o Pai tem um desejo intenso em seu coração que nós venhamos a parecer e expressar a sua identidade, ou seja, que nós venhamos a nos parecer com Ele por meio do Senhor Jesus Cristo. E a intenção do inferno é o que, irmão? Fazer com que para isso. A intenção do inferno é parar o que Jesus está fazendo, irmão. Eu quero falar, a intenção do inferno é parar o que Jesus está fazendo. Então não deixe o inferno jamais parar com aparentes contradições, com ataques àquilo que Deus começou na sua vida, irmão. Quero ler mais um versículo de Hebreus, que está no capítulo 10, versículo 35, para trazer força ao teu coração. E eu vou ler aqui na linguagem viva, que fala assim: haja o que houver, não deixe de desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembre-se que vocês serão ricamente recompensados. E eu sempre falo no final, mas eu vou mencionar agora: o Cordeiro tem uma recompensa, sim, para o teu sacrifício. Mas nós só paramos se nós quisermos, irmãos. Podemos encontrar todos os recursos para continuar a jornada que Deus nos prometeu, sempre que tentarem lançarem pedras. E eu quero falar algo, irmão. Só tacam pedra, só lançam pedra em árvores que dão frutos. O inseto, ele não ataca a luz apagada. Eu quero repetir, o inseto, ele não ataca a luz apagada. Não se importe com as pedras do caminho. Deixe e entregue elas na mão de Deus. Ele sabe o que faz. Você é consagrado, irmão. Você foi enviado por um propósito aqui na terra ao Senhor. E Efésios 2:10 fala que há obras de antemão que Ele preparou para nós, para que nós andássemos nela. Esse é o caminho. Bom, continuando, o Senhor Jesus fala assim, o Senhor Jesus confronta, ele fala assim, não creiam em mim se não realizam as obras de meu Pai. Não creiam em mim. Ou seja, se eu não der motivos, não precisam crer em mim. Agora, não tem mais ninguém que passou pela história da humanidade que deu mais motivo para nós crermos que o Senhor Jesus, irmãos. Que o Senhor Jesus. Não há motivos para não crer, irmão. Não há motivos para não crer. E aqui nós precisamos compreender e observar, irmãos. As obras deles vão muito além de expulsar demônios, abrir a visão dos cegos, ouvir. Nós podemos observar, por exemplo, sobre os discípulos, irmãos. Como um simples pescador, talvez rústico como Pedro, que tentava resolver tudo na espada, cortando a orelha de Malco, escreve livros com uma profundidade sobre um conhecimento de Deus e com palavras totalmente bem colocadas, com um texto, vamos dizer, não de linguagem coloquial, mas de linguagem culta, se torna um escritor. Como um pescador se torna um escritor? Como uma pessoa como Paulo, que tinha ódio, se torna tão amável? Essas são as obras de Deus. E precisamos confiar nisso e aqui aplicar a imutabilidade de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Ou seja, irmãos, aquela obra que ele fez durante aquele determinado tempo, ele já tinha feito antes e continua fazendo até os tempos de hoje na nossa vida. Deus está fazendo uma obra na sua vida, meu irmão. Creia, confia, pequeno rebanho, não tema a afronta do inimigo. Mas para aqueles que não crêem, eu quero ler com eles, para aqueles que não creem, irmão, há o julgamento, atrai o julgamento de Deus e precisamos falar disso, porque precisamos continuar crendo no Senhor e crendo que o ato de crer traz benefícios para nós e o ato de não crer implica justamente
justamente nisso aqui, ó, fala assim, ó, e todos eles serão julgados com justiça, por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer na injustiça. Está falando dessas pessoas que não creem no amor, não creem no Senhor Jesus. Irmãos, a grande verdade é que para aqueles que creem, a justiça de Deus é feita por meio de Jesus Cristo, ou seja, Deus olha do céu e vê Jesus Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas para aqueles que não creem, juízo. Então tomemos cuidado. E aqui eu quero partir por final, porque ele fala, mas se realizo, e ele volta a se afirmar, se realizo, ou seja, se pratico aquilo que falo, creiam na prova, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Ou seja, se creiam na obra, vão crer automaticamente em mim. E é exatamente nesse momento, irmãos, que a promessa se funde com o caminho da salvação. Ou seja, é nesse momento que a promessa se liga à salvação, à palavra da salvação. Ou seja, a promessa, ela nos conduz ao projeto final, irmãos. Qual que é o projeto final? A salvação por meio de Jesus Cristo. Nós estamos sendo aperfeiçoados a Ele para irmos morar com Ele no céu. E termos sim, experimentarmos das boas promessas dele para que venhamos a desfrutar da vida que Deus nos deu, mesmo em meio ao caos. E para isso, Tiago nos incentiva, falando em Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 21, olha o que o apóstolo diz. Portanto, livrem-se de toda impureza e da maldade. Esse é o processo de santificação, tanto o interior quanto o exterior, porque aquilo que está no nosso interior reflete no exterior. Ele está falando justamente daquilo que os fariseus não faziam, se preocupando com a aparência, se preocupando mais em ter do que em ser. E nós somos chamados a ser, em vez de ter. Logicamente, sendo, nós teremos, mas o caminho é justamente lavar o interior do copo para que todo o copo venha brilhar, até mesmo a nossa forma de se comportar. E ele fala, e alegre-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês. Está falando da promessa, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. Está crescendo, né, irmão? Está crescendo, né, minha irmã? A vontade de viver a promessa. E quanto mais vai chegando perto, assim, a expectativa vai aumentando. Fica, às vezes, até difícil controlar os sentimentos. Um sentimento de euforia, de saber que Deus está construindo algo grandioso em nossa vida. E nos tornamos totalmente propensos a enfrentar situações como essa, de apedrejamento, como o Senhor Jesus Cristo vivenciou, se lançando na cruz. Jesus Cristo, meu irmão, ele não desceu na terra para acumular bens. Jesus Cristo desceu na terra para se entregar na cruz, para morrer na cruz por nós, por amor, irmão. E eu quero terminar porque ele termina falando assim, então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. A fidelidade, irmão, ou seja, a fé a Jesus e a obra dele, aqui nos ajuda a entender, a saber quem ele é, e entendimento muda os nossos pensamentos para que transforme a nossa condição de vida totalmente, para que venhamos a ser capacitados a receber e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, e mais do que isso, a vencer, irmãos, a vencer aquilo que tenta nos parar. Eu quero declarar profeticamente, irmão, quero declarar profeticamente sobre a sua vida, meu irmão, você vai vencer tudo aquilo que tem te afligido, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus venha a ser exaltado. O irmão Alisson vai vencer, nós venceremos. E eu quero terminar aqui, para que haja um completo entendimento do apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4 e 5. Ele diz assim, pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe, derrotando o mundo. Com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas quem teria a possibilidade de lutar e vencer o mundo, a não ser crendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? E você se tornou filho para servir Deus na sua reta justiça, através da obra. Você não foi chamado, irmão, para ser influência. Você não chamou, minha irmã, você não foi chamado para ser influência, você foi chamado para ser referência. Sim, referência de como Deus pode
e transformar uma vida, transformar da alegria, do choro à alegria, transformar da humilhação à exaltação e honra, transformar da vergonha a uma condição de honra. E essa referência vai fazer com que as pessoas percebam que algo diferente tem em você. Algo diferente aconteceu na sua vida durante esse processo e vão querer saber o que aconteceu. E quando eles te perguntarem, simplesmente fale: eu orei e ele me ouviu. E eu estou aqui agora para te contar como foi. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve meditação. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.